Sejam bem-vindos ao estúdio de audiovisual. E no episódio de hoje, nós estaremos novamente com ela, que é especializada em dermatologia e transplante capilar. E ela vai tirar uma dúvida: implante ou transplante? Seja muito bem-vinda, doutora Larissa Fontaine. É um prazer ter você aqui novamente. Obrigada, Lara. E vamos lá, essa dúvida é muito comum, né? Tanto que quando a gente vai no Google, né? Quando vamos no Google lá pesquisar o que é mais pesquisado na área de tricologia, nós vemos essas duas palavrinhas, implante e transplante, né? Na verdade, o certo é transplante, mas acabou popularizando implante capilar. Implante é quando a gente coloca no nosso organismo um corpo estranho, né? Antigamente fazia muito implante capilar com fios sintéticos, tá? Aí o termo certo é implante capilar. Transplante capilar é quando retiramos o próprio cabelo, né? O próprio folículo do paciente e mudamos ele de lugar, colocamos ali na região calva. Deu para entender? Deu para entender. E assim, existem alguns procedimentos no transplante. Isso. Né? Você hoje realiza transplante, mas também implante? Não, implante hoje em dia não usa mais. Não usa mais, ninguém mais faz. Entendi. Só prótese, né? Que a gente cola, mas não é nada transplantado, implantado, né? Quando a gente pensa em sintético é implante, mas aí tem contato direto com a nossa pele. A prótese seria uma prótese mesmo, né? Uma prótese. Algo que cola. É. Isso. E então, como que é feito o transplante? Eu sei que no seu consultório, né, a gente falou no último episódio, mais de 1.500 pacientes que tiveram aí sua autoestima transformada. Uhum. E o transplante faz parte da vida de alguns pacientes. Sim, E como que é realizado esse transplante? Normalmente o paciente ele se incomoda com as entradas ou a coroa, né, que vai ficando muito rala, né, você vai conseguindo visualizar o couro cabeludo e se impacta, né, na autoestima do paciente, até no cotidiano dele, tá? Principalmente pacientes que trabalham muito com imagem, né? Hoje em dia a maioria trabalha de alguma forma, direta ou indiretamente, trabalha com a sua imagem. É verdade. E isso vai incomodando o paciente até que ele, né? Hoje em dia tem muita informação sobre transplante e ele busca o nosso consultório. Eu sempre oriento uma avaliação que é feita por mim, exclusivamente por mim, né? Isso é um diferencial. Nessa avaliação eu vou fazer o diagnóstico se realmente ele tem indicação para um transplante. Se realmente o tipo de alopécia que ele possui tem indicação, né? O paciente normalmente tem alopecia androgenética, que é a calvície. E aí nós fazemos todo um preparo pré-cirúrgico. Acredito que é isso que você quer saber, né? Isso. Como que é o feito, roteiro, né? Como do que transplante. é feito aí o passo a passo. E aí nós pedimos exames. Sempre esses exames são muito importantes para fazer com o máximo de segurança possível, tanto para a minha equipe, tanto para a saúde, né, do paciente que está ali no dia da cirurgia. Estando tudo certinho, o paciente chega na data agendada, ele vai passar por uma nova consulta, no qual eu alinho sempre o tratamento clínico, que é aquele tratamento que o paciente vai fazer em casa, o medicamento que ele vai tomar, as vitaminas que ele vai tomar. E o tratamento cirúrgico, né, tem que estar ajustado, bem alinhado, né? O paciente ele precisa entender todas as expectativas, né? Cada paciente eu consigo entregar uma cirurgia. Não existe transplante padronizado, isso não existe. Cada paciente é individual. Cada um vai ter um resultado, tá? Cada um tem um tipo de fio, uma cor de fio, uma espessura, um volume de área doadora, um volume de área calva. Então, tudo isso interfere no resultado. Isso é muito importante eu deixar claro para ele ali no dia da consulta, na avaliação pré-cirúrgica, certo? E aí ele vai passar, eu vou fazer um planejamento cirúrgico, onde eu faço todas as marcações. Eu acho que eu enviei até foto de um paciente marcado. Depois, se quiserem jogar aí na tela. Esse paciente. Aqui eu já fiz a marcação cirúrgica, então eu divido, né, as etapas. Eu preciso saber as zonas de prioridade. Esse paciente ele tinha uma área doadora bem limitada, tá? Isso é importante o paciente saber,
que cabelo é algo finito, é uma fonte finita, né? Não dá para ficar tirando quantos fios eu quero, né? Então, e da onde que é retirado, doutora? Isso, nós retiramos da região da nuca e da lateral da cabeça. Uhum. Então, a gente troca esse fio de lugar. Aonde eu retiro, Lara, não nasce mais. Então, por isso que é finito. Entendi. Certo? Esse paciente, por exemplo, ele já tinha 2 transplantes. Ele fez um há mais de 10 anos, outro mais de 6. E ele acabou não conseguindo cuidar direito, né? Fazendo o tratamento clínico, acabou perdendo os fios que não eram transplantados. E é importante seguir o tratamento. É muito importante. O transplante. A calvície é crônica. Entendi. O paciente tem que entender que é igual uma diabetes, uma pressão alta. Se ele parar o tratamento, o fio vai voltar a afinar e a cair. Entendi. Né? E não recupera mais, é só cirurgicamente mesmo. Então, e assim, para você que está nos assistindo, talvez você não sabia, né? Que calvície é crônica, que tem que fazer tratamento, né? Eu acredito também no processo. Sim. A gente falou no último episódio sobre autoestima. Então, a doutora Larissa Fontana está aqui para elevar a autoestima, para passar um pouquinho mais sobre como ela transformou pessoas. Mas é importante esperar o processo. Com certeza. É importante vivenciar o processo e conquistar todas as etapas do processo. Com certeza. Durante 12 meses tem o tratamento pós-cirúrgico, eu faço acompanhamento do paciente. Eu falo que é um casamento curto, a curto prazo. A gente divorcia depois de 12 meses do tratamento cirúrgico. Mas o paciente ele precisa estar casadinho ali comigo, tratando a calvície de forma clínica, né? Até quando ele perder a vaidade do cabelo. Sim. Quando ele não quiser mais, né, cuidar do cabelo, né? Não me importo mais de ficar calvo. Aí para de tratar, porque o cabelo ele vai voltar a cair. Entendi. E a faixa etária, doutora, de procura, assim, de pacientes? Assim, você falou até quando o paciente, às vezes, assim, já entrega e é uma opção dele, ele não quer mais seguir com o tratamento, e aí ele vai sofrer de novo a calvície. Sim. Adultos, mas também idosos. Tem Sim. todas essas faixas etárias. Como que funciona a procura? Tem sim. Eu tenho preferência por operar pacientes acima de 24 anos, tá? Já operei pacientes um pouco mais jovens que isso, com 22, mas eram casos mais específicos. O que que acontece? Esse limite, né, de idade é mais por conta da maturidade do tratamento. Entendi. Né? O paciente, quanto mais novo ele faz a cirurgia, mais tempo de vida ele precisa cuidar. Então, se ele chega imaturo, não tendo um cuidado clínico legal, né, tomando os medicamentos que precisam ser tomados, provavelmente ele não vai cuidar bem desse transplante e ele vai precisar de outra cirurgia lá na frente. Entendi. Entendeu? E limite superior de idade, né? Aí não tem muito, né? Vai depender da área doadora, se realmente é viável, se o fio vai ser resistente à cirurgia. Mas eu já operei paciente com 70 anos, até mais de 70, um pouco. Entendi. E para todos esses pacientes que passam por transplante, eu sei que você usa um método que chama FUE. É isso mesmo? O nome, né? É a técnica cirúrgica do transplante, que é FUE. Temos 2 técnicas para você entender. A FUT, que retira uma tira do couro cabeludo, o paciente fica com uma cicatriz linear na nuca, tá? É uma técnica um pouco mais antiga. E a FUE, que é mais moderna, é a que eu realizo, que a gente extrai folículo por folículo, unidade por unidade folicular e transplanta um por um. Entendi. Então, essa técnica é o que você usa hoje. Isso. Em casos de transplante. Isso. São cirúrgicos. Isso. Né? E como que é, doutora, ver a transformação dos seus pacientes? Eu lembro do meu primeiro paciente, Lara. Um paciente de Alphaville, São Paulo. Eu comecei a minha história, minha carreira com transplante capilar lá. E eu lembro que ele estava tão empolgado. Ele era muito calvo. E aí chegou já com aquele topete, já estava com 6 meses, já chegou com um topetinho. Ele falava tão empolgado comigo, tão diferente da primeira consulta, que meu olho encheu d'água, eu quase chorei. Eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. A gente se emociona junto, porque
impacta muito, né? A autoestima impacta muito na nossa vida. Sim. A gente fica mais autoconfiante, no trabalho as coisas melhoram, a gente consegue... Tudo flui mais, Tudo flui, exatamente. As coisas fluem melhor quando a gente tá bem quando com o é nosso casado, corpo. seja a esposa ou o marido, eles se sentem bem uns com os outros também, então a autoestima, ela realmente é importante no dia a dia. Sim. E, né, tem, como você mostrou aqui, um caso cirúrgico, né, de um paciente que passou por cirurgia, era a terceira, né, que ele tinha passado, e aí ele tá iniciando tratamento, né, a gente ainda vai trazer, para você que tá nos assistindo, a gente vai trazer o resultado desse paciente. Sim. Acho que vai ser importante, visto que ele já passou por 3 vezes, né, um transplante, mas também tem aqueles pacientes que não são cirúrgicos. Tem. Né, que chegam no seu consultório e que não precisam de cirurgia. Como que funciona? Tem muitos casos que o paciente me procura antes, né? Quando já começa a notar os fios mais finos. Tá começando uma entradinha, minha coroa tá começando a ralear. Igual o caso desse paciente. Vamos ver por foto que é até melhor, né? Mas... ele chegou com essa rarefação, né, aqui de linha média. E depois do protocolo, do tratamento que ele fez em casa também, eu solicitei exames. Eu sempre vejo, tá lá, se o paciente tem alguma alteração hormonal, deficiente de vitaminas, minerais, a gente faz essa correção junto no tratamento. Então, você pede os exames para saber como que tá. Peço. Quando a gente faz o tratamento clínico, né, e o cirúrgico, isso é muito importante. Que é igual eu comentei no primeiro episódio, que o cabelo é uma anteninha, né? Sim. Não tem como você ter um cabelo lindo e saudável se você não está saudável. Então, é importante a gente corrigir todos esses fatores e ele teve esse resultado maravilhoso, né? O volume dele capilar foi praticamente 100% restaurado e aí ele terminou esse tratamento lá na clínica e vai manter o tratamento em casa. Aí deu diferença, né? Muita. Bastante diferença. Né? Essas 2 fotos são de antes. Sim. E essas 2 aqui é após as 6 sessões que ele fez de tratamento comigo lá na clínica. E também do tratamento clínico que ele fez em casa. No home, né? Que a gente fala, home care. Tenho uma dúvida. Eu acredito que você que está em casa também tem essa dúvida, porque eu tenho. O uso do boné causa calvície? É um mito ou é uma verdade? É mito, Lara, é mito. Essa história é antiga e eu escuto ela em consultório até hoje. A gente fala nas redes sociais, mas enfim, isso vem no meu consultório até hoje. O que acontece, tá? O boné abafa mais o couro cabeludo. Pacientes que têm o cabelo mais oleoso prejudica, tá? O que vai prejudicar? Pode causar uma dermatite seborreica, né? Sim. Piorar ali a saúde do couro cabeludo. Então, eu contraindico nesses casos, mas não é ele que vai causar a calvície, né? A gente sabe que a calvície é causada por influência genética e influência hormonal. Então, não é o boné que vai causar a calvície. Fiquem tranquilos. Tem uma pergunta, tem uma pergunta aqui diretamente dos bastidores, doutora. Vamos lá. Sobre banho quente. Banho quente. Causa... banho quente, ele também causa calvície ou prejudica o couro cabeludo? Prejudica sim, tá? Prejudica sim a água quente. É a mesma história do boné, né? A água quente, ela desestrutura ali a microbiota do nosso couro cabeludo e pode sim acelerar casos igual de dermatite seborreica, paciente que tem algum outro tipo de dermatite, pode piorar e isso pode afetar os fios e até causar uma queda, tá? Mas não em relação à calvície, ao nível de calvície, se eu vou ficar mais calvo porque eu tô tomando muito banho quente. Sim. Não, tá? Calvície seria genética? É genética. Então. Tem a influência genética e hormonal. Entendi. E assim, doutora, quando o paciente chega no consultório, tem uma série de sequências, né? De avaliação. Você primeiro avalia esse paciente. Isso. Aí depois você vai ver diagnóstico, né? Fazer o diagnóstico. Como que é feito, assim, esse início? Na verdade, é um assunto para um próximo episódio, mas a gente vai dar uma pincelada aqui antes, porque eu sei que cada paciente, cada pessoa que chega no seu consultório, chega com uma causa específica. Sim. Como que é feita essa primeira etapa? Sim, tem alguns casos de pacientes que procuram a gente já diretamente para realizar
o transplante capilar, né, para realizar a nossa avaliação médica. Uhum. E aí, nessa avaliação, eu faço a dermatoscopia, que é um exame que eu consigo visualizar várias características do couro cabeludo, do fio, analiso tudo, vejo se o diagnóstico que ele tem é indicativo, tá, para realizar o transplante capilar. Se não for, eu vou orientar ele a passar por uma consulta, tá? Entendi. Aí na consulta a gente tem uma abordagem um pouco diferente, Sim. entendeu? E você preza pelos pacientes no consultório para essa avaliação ou dá para fazer à distância? Conseguimos. A avaliação à distância eu realizo bastante. Eu tenho pacientes em Manhuaçu, tenho pacientes em São Paulo, tem muito paciente do Rio também que me procura e vem até Muriaé operar comigo. Então, muitos deles eu faço não só a avaliação online, como o acompanhamento também, né? E se eu achar necessário presencial, isso é conversado com o paciente. Eu peço fotos, vídeos, isso tudo vai me auxiliar. E a história clínica do paciente, a história que ele me conta sobre a queda capilar dele, vai me orientar muito. Influencia também. Influencia muito. Entendi. Né? Tem um estudo, assim, de como foi a vida desse paciente? Tem? Tem. Infância, família? Eu preciso saber da vida dele, quando que começou a notar essa calvície, pai, mãe, histórico familiar, como que é, isso tudo vai influenciar no diagnóstico. É a chamada anamnese que a gente chama. Então, tem que fazer essa anamnese completa para entender entendi. e conseguir acertar o diagnóstico dele. Então, se a gente quiser deixar aqui na tela o contato para uma possível avaliação. Então, você que está aqui nos assistindo, a gente vai deixar aqui o telefone do consultório da doutora Larissa Fontani. Se você está se identificando, se você às vezes tem dúvidas, até mesmo de falhas, quedas, ou você que sofre calvície, entre em contato no telefone aqui que a gente está deixando abaixo, as redes sociais da doutora Larissa, da clínica, para que você entre em contato. Porque eu acredito que também esse contato direto também com a pessoa, como você disse, né? Tem um estudo por trás da família, de como que é o cuidado também do cabelo. Sim. A gente vai trazer pacientes aqui, vamos trazer pacientes para contar essas histórias de sucesso, de como foi essa transformação. E a gente está chegando ao fim de mais um episódio. E eu quero te agradecer, doutora, né, pela participação, por compartilhar também. E também quero agradecer a você que está nos assistindo, que você siga as nossas redes sociais, continue nos acompanhando, porque nós teremos mais episódios. Nós teremos aqui pacientes contando essas histórias, né, presencialmente. E acredito que isso também vai fazer e vai impactar a sua vida de alguma forma. Então, eu quero te agradecer e até logo.